Paz e bem para você. O nosso tema de hoje é sobre a visita de Deus. Como eu já disse, no nosso primeiro encontro, a nossa reflexão é sobre este opúsculo, Imitação de Maria, do padre Luiz Erlim, da editora Ave Maria. E ele então se baseia em Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 27. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. São muitas as formas de Deus nos visitar. Constantemente, Ele se manifesta a nós, porém, nem sempre fazemos a experiência de senti-lo ou de recebê-lo. Gabriel significa força de Deus. O anjo que vem ao encontro de Maria tem uma missão especial: ser um transmissor da grande força de Deus na luta contra o mal, sobretudo a morte. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempo de pandemia. Tempo de pandemia, gente, não é tempo da gente se deixar levar por ideologias baratas, por politicagem, por uma necropolítica, por uma cultura de morte. Não, nós somos mensageiros da boa notícia, do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Vivemos em um tempo de xenofobia, de homofobia, de machismo, de feminicídio, de desrespeito, de intolerância religiosa. E não foi isso que Jesus ensinou para nós. Há várias maneiras de Deus se manifestar. Ele se manifesta não só na Igreja Católica, mas ele se manifesta também em outras igrejas, em outras religiões. Nos dizia Padre Kauhaner, esse padre da época do Concílio Vaticano II. E os próprios documentos do Concílio Vaticano II se apropriaram desta expressão de Kauhaner. As sementes do verbo espalhadas no interior, no coração de cada ser humano. Porque Deus nos criou para a sua imagem e semelhança. Homem e mulher, a sua imagem e semelhança, nos diz o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Muitas vezes nos enganamos, imaginando que faremos uma experiência celestial de Deus, que Ele virá ao nosso encontro ao som de cornetas, acompanhado de anjos, mas a manifestação do Altíssimo se dá a nós no cotidiano. Porém, não somos todos que o percebemos, nos falta sensibilidade espiritual. Precisamos aprofundar a nossa espiritualidade. Precisamos viver na presença de Deus. O advento do Senhor, a sua vinda deve ser esperada a cada segundo. Devemos estar atentos, vigilantes. Nos diz lá a primeira carta de São Pedro: orai e vigiai, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Santo Agostinho comparava o encardido, como o nosso saudoso Padre Léo gostava de dizer,
a um cão acorrentado. Se nós chegamos perto desse pitbull, desse cão bravo, ele vai nos atacar, ele vai nos morder, ele vai nos engolir, ele vai nos amordaçar. Mas se nós mantemos distância, se nós mantemos distância das ocasiões de pecado, ele não vai conseguir nos vencer. Porque se nós nos esforçamos a vivermos por Cristo, com Cristo e em Cristo, ele não vai vencer com Jesus, a gente vai vencer. Devemos estar atentos, pois Deus passa de muitas maneiras na nossa história. Sempre envia mensageiros para anunciar o seu querer, nos encorajar, nos corrigir, alimentar a nossa fé. Por isso, não vamos vamos esvaziar as nossas mochilas. Muitas vezes nós carregamos em nosso coração lixos, ressentimentos que nos fazem mal, que não nos ajudam a crescer na fé. Então vamos escutar esses mensageiros de Deus dentro da nossa igreja doméstica, dentro da nossa casa, essas pessoas que nos motivam. As pessoas que nos desmotivam, entrar no ouvido e sair no outro. Vamos escutar as pessoas que nos querem bem. Jesus nos ama. E muitas outras pessoas que nos rodeiam também nos amam. Vamos perceber a presença de Deus na nossa vida, na vida dessas pessoas. Na vida daquelas pessoas que nós excluímos, que passamos pela rua e não demos a mínima. Então vamos com esse cumprimento cristão, bom dia, boa tarde, boa noite, para todas as pessoas por quem passamos no nosso dia a dia, conhecendo ou não essas pessoas, ao entrar num elevador, ao subir e descer escadas, vamos cumprimentar, não esperando nada em troca. A outra pessoa nem precisa me cumprimentar, mas eu, como cristão, devo fazer a minha parte. Então, Deus, ele passa de muitas maneiras na nossa história, sempre envia mensageiros para anunciar o seu querer, nos encorajar, nos corrigir, alimentar a nossa fé. Acontecimentos, pessoas, situações, são muitas as formas de Deus falar conosco. Se antes de dormirmos fizéssemos uma avaliação de todo o acontecido durante o dia e contássemos as vezes em que Deus nos visitou, perceberíamos os pequenos milagres da providência divina. Vamos aproveitar o tempo da Quaresma, tempo de conversão, oração, jejum, esmola, caridade, lembrando Santo Agostinho, nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade, em tudo, a caridade. Então vamos perceber esses pequenos milagres da providência divina. Não sei se é o padre Manzotti que canta, né? Sou um milagre, estou aqui. A nossa vida é um milagre, é o grande milagre de Deus. Nosso Deus não olha de forma passiva a nossa realidade, age, intervém, orienta, como nos diz lá o Primeiro Testamento. Deus, ele vê, ele escuta, ele desce e atende, socorre o clamor do seu povo. Quando rezamos o Pai Nosso, dizemos: venha a nós o vosso reino. Ele vem a nós. É percebendo essa ação dele através dos sinais dos tempos que será fortalecido o seu reinado. Descobriremos que a mão do Pai nos acompanha e protege. Concluindo, são muitos os enviados de Deus que têm a missão de nos transmitir algo de bom. Talvez uma pessoa que vimos uma vez só na vida nos tenha feito descobrir por intermédio de uma conversa, frase ou até um sorriso, o quanto o Senhor nos ama. Maria recebe o anjo, embora ainda jovem, demonstra sabedoria em acolher com fé a mensagem divina. Os grandes sábios são aqueles que mantêm os olhos e o coração atentos ao mais sutil sinal da presença de Deus em suas vidas. Maria nos ensina a acolher a realidade como palavra de Deus. Estamos aqui na Fundação Cristiano Ferreira Varela. Eu
em uma das visitas que eu fiz aqui, eu escutei uma mulher dizendo que a fundação é uma escola de vida, uma escola de humildade, tantos profissionais de saúde trabalhando com amor, trabalhando pela saúde de todos nós. Então, muito provavelmente, se a gente não teve oportunidade, a gente ainda vai ter um dia de visitar um conhecido, de visitar as pessoas. Então, a gente aproveita esse tempo que a gente vem a esse lugar não porque quer, mas porque precisa, para fazer amizade, conversar com as pessoas e assim então nós estaremos aliviando o peso de nossos fardos e aliviando das pessoas também, agradecendo a Deus pelo dom da vida que é tão precioso para todos nós. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria. love.